Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Irmãos, ainda que seja a última palavra que eu pregue na vida no dia de hoje, eu vou pregar a palavra que Deus colocou no meu coração. A melhor palavra que existe é a palavra que Deus quer falar conosco naquele momento. Quando se fala em inferno, em nossos dias, é como se nós ofendêssemos a pessoa. É como, conforme o tipo da palavra e o contexto e o lugar que você falar essa palavra direcionada para uma pessoa, você é processado. As pessoas não gostam. Na verdade, isso daqui se tornou um palavrão, mas foi o próprio Senhor Jesus que descreveu isso daqui. Jó, capítulo 14, versículo 14, Jó fez uma pergunta, que é uma pergunta que passa pelas gerações do mundo todo. Morrendo o homem, tornará a viver? Jesus, quando ele veio ao mundo, ele mostrou para nós algumas coisas que é do interesse da humanidade. E muitas pessoas do mundo perguntam: como que é o inferno? E Jesus descreveu como é. Quando Jesus falou esta palavra, alguns entendem que é uma parábola, outros que é uma história real. Eu vou te explicar por que nós entendemos que esta passagem é uma história real. Porque parábolas não têm nome de pessoa. Quando se fala em parábolas, fala o filho pródigo, o irmão do filho, o pai, o fazendeiro, a ovelha, a dracma, a mulher, e assim por diante. Mas nessa passagem tem nome. O nome do mendigo chama-se Lázaro.
tem nome, Abraão. Então, isto é uma história real. Jesus falou, e essa história, até a cruz de Cristo, quando as pessoas morriam, Jesus ele fala que sobre o mundo dos mortos, isso até a cruz de Cristo, eu digo, que o mundo dos mortos era separado em dois lugares. Num, para os condenados e perdidos, que é chamado aqui de inferno, e o outro lugar chamado de seio de Abraão, ou paraíso. Entre os dois lugares havia um grande abismo. No original hebraico é Seol, que significa sepultura, sepulcro, inferno. No grego é Hades. Então Jesus, ele mostrou para nós como que é o mundo dos mortos. E você percebe aqui então, nessa história real, que Jesus ele mostra duas fases da humanidade. A fase na vida, na terra, e a outra parte pós-túmulo, após a morte. Então Jesus fala da parte da vida do homem nessa terra, e fala também da vida do homem depois dessa terra. Mas essa palavra é tão interessante que quando Jesus começa a descrever a história dessas pessoas, logo elas já morrem. Ou seja, Jesus fala, havia certo homem que se vestia de maneira linda, e naquela época, na antiguidade, o linho valia mais do que o ouro. As especiarias, elas valiam mais do que o ouro. Esse homem era muito rico. Eles tinham um costume, quando eles iam comer, ele comia o pão e ele pegava o miolo do pão e fazia o miolo de guardanapo. Enxugava, limpava a boca, limpava os dedos, e aquele pedaço do miolo ele jogava e os cães comiam. Era a comida dos cães. E aqui, Lázaro, o mendigo, ficava então esperando a hora da refeição, esperando que essas migalhas, que eram pedaços de miolo de pão, que serviam de guardanapos, fossem jogados para ele, para que ele pudesse comer. Quando Jesus começa a falar, havia certo homem rico e havia Lázaro, logo em seguida Jesus fala que eles morreram. Porque eu quero dizer que assim é a nossa vida humana. A nossa vida humana, ela é muito passageira, ela é passageira. Salmo 102, versículo 11, a Bíblia fala que a nossa vida é como uma sombra que declina. É como uma erva que vai secando. Tiago 4, versículo 14, fala que a nossa vida é como um vapor que aparece e depois se vai. Salmo 90, versículo 9, a Bíblia fala que a nossa vida é como um conto ligeiro. Você percebe que Jesus começa a falar da história e já fala logo da morte. Ou seja, Jesus ele falou uma história, um conto ligeiro da nossa vida. Foi isso que Moisés falou no Salmo 90, versículo 9. Que a nossa vida é um conto ligeiro, é muito rápido, passa de maneira muito rápida a nossa vida. E eu quero colocar um título nessa mensagem: os 3 pedidos de um homem no inferno. Irmãos, quando a palavra fala que este homem morreu, fala que ele desceu à sepultura, ao passo que Lázaro foi levado pelos anjos. Ele foi para este lugar de condenação não é porque ele era rico. E o outro não foi para o lugar bom, não é porque ele era pobre. No contexto da mensagem você entenderá isso que eu estou falando. Quando este homem ele chega no inferno, Jesus está falando de uma história real. E ele fala que lá no inferno as pessoas permanecem com as suas consciências. Este homem ele está consciente de tudo. Ele está consciente. E ele tem consciência de que ele está no lugar
de que ele nunca mais poderá sair daquele lugar. Quando ele está sendo queimado no meio das chamas e em tormento, ele não pede para Abraão para passar para o outro lado, porque ele tinha certeza, e ele sabia de que não tinha mais jeito para ele. Mas ali, ele consciente, ele faz o primeiro pedido, estando ele no inferno. E ele fala para Abraão, para que Lázaro dê as migalhas para ele. Porque na vida que ele vivia, ele limpava os dedos naquele miolo de pão, naqueles migalhos, jogava pela porta ou pela janela. E agora ele está querendo as migalhas para ser aliviado de um tormento que não tem fim. E quando ele faz esse pedido, ele fala: peça para Lázaro molhar a ponta do dedo. Assim como ele limpava o dedo dele naquelas migalhas. Peça para Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, porque eu estou em tormento. Apesar de ele estar em tormento, parece que a pior coisa que estava queimando na vida dele não era o externo, mas era dentro dele. Não era externo, porque externamente ele estava sendo queimado, mas por dentro dele ele sentia um tormento, parece que pior. Ele queria um pequeno alívio, ele queria uma migalha. Mas Abraão falou para ele que esse pedido dele, estou comentando a Bíblia, você escolheu a tua vida. Você escolheu os prazeres na tua vida. Você fez a sua escolha. Nós escolhemos não somente por palavras, mas pelas nossas atitudes, nós escolhemos o nosso caminho. Aquele homem, durante a vida dele, ele fez as suas escolhas. Ele quis viver nos prazeres deste mundo que desagradavam a Deus. Ele escolheu o caminho dele. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele se encerra no exato momento em que cada pessoa morre. Enquanto existe ainda um fôlego de vida, nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas no momento em que nós morremos, acabou o nosso livre-arbítrio. Este homem, ele pediu algo que ele não pôde ser atendido, porque ele escolheu o estilo de vida dele durante a vida. Eu quero dizer a você que somos nós que escolhemos o nosso caminho. Somos nós que escolhemos, somos nós que damos rumo à nossa vida, somos nós. E ele queria que aliviasse pelo menos a língua dele. Mas quantas vezes este homem falou palavrão na vida dele? Quantas vezes este homem usou a língua dele para ferir as pessoas? Palavras machucam algumas vezes muito mais do que a pancada, as pessoas falam assim. Quantas vezes ele pode ter falado mal deste homem? Quantas vezes as pessoas falam mal de nós que somos crentes? Quantas vezes as pessoas nos ofendem? As pessoas falam pelas nossas costas. Quantas vezes nós oramos pelas pessoas? A igreja ora pelas pessoas. E as pessoas falam mal da igreja. Fala mal de pastor. Fala mal dos crentes. Fala que Deus não é surdo, que a gente não precisa gritar. Fala que a gente não precisa ser que não precisa ser uma beata. Que você não precisa ser tão bitolado de ir ao culto toda semana. Que você não precisa, que Deus não precisa de dinheiro, que essas igrejas estão roubando tudo. Quantas palavras de acusação são faladas diariamente contra a vida dos crentes.
contra a vida daqueles que servem a Deus. Agora, a língua deste homem está queimando no inferno. A língua de um homem que falou tantas coisas que não deveria falar durante a vida. Escute, que nós daremos conta de todas as palavras que nós falamos nessa terra. Se elas não forem perdoadas, nós daremos conta de todas as palavras que nós falamos. Quantas vezes as pessoas não tiram e fazem as piadas? E a nossa geração é uma geração tão engraçada, que gosta de fazer tanta piada com o nome de Deus, que gosta tanto de fazer piada. Um dia dará conta de todas essas palavras diante de Deus. Abraão falou para ele: você escolheu, você fez a escolha na tua vida, estou comentando, você fez a tua escolha, você escolheu viver do teu jeito, você escolheu viver uma vida de curtição, você escolheu as baladas, você escolheu o vício, você escolheu a pornografia, você escolheu ser, falar, você escolheu. Esse pedido não foi atendido. Este homem fala o segundo pedido. Então peça para Lázaro mandar uma mensagem para minha família. Você já viu as pessoas que perdem alguém que elas amam e elas querem ir em determinados lugares para que aquela pessoa que está lá no mundo dos mortos mande uma mensagem? Já viu isso? Isso não existe. Aquilo são demônios que fazem aquilo. Essa Bíblia, essa palavra de Deus, que é a verdade, ele está dizendo, eu quero mandar uma mensagem para meus familiares lá no mundo. Eu quero que Lázaro, porque tudo indica que os irmãos dele conheciam Lázaro. Então fala para Lázaro, ou seja, estou comentando, eles sabem que Lázaro morreu, mande Lázaro de volta. Fale para eles, fala para minha família não vem para este lugar. Você quer saber de uma verdade? Com certeza, nós temos muitos parentes no inferno. Nós temos muitos amigos no inferno. Nós temos muitos parentes, pessoas que estão no inferno, pais e mães, que durante a vida ensinaram o caminho errado para os seus filhos. Não ensinaram, não pregaram Jesus para os seus filhos. Não falaram do caminho certo para os seus filhos. Colocaram os seus filhos numa religião que é uma mentira. E agora estão no inferno. Estão lá sendo atormentados pelas chamas. E sabendo que o filho dele está caminhando para o mesmo lugar que ele está. Quantas pessoas queridas que partiram e estão no inferno. E estão lá, conforme essa Bíblia diz, conforme esse homem rico, preocupado se as suas famílias também não estão indo para aquele mesmo lugar. Abraão falou, eles têm Moisés e os profetas. Você sabe o que é o Moisés e os profetas nessa época? A Bíblia do Antigo Testamento. A Bíblia, o Antigo Testamento, era chamado de Moisés e os profetas, a lei e os profetas. Abraão está falando, ele está falando, mande uma mensagem para os meus familiares. Abraão está falando, eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia. Escute a mensagem da Bíblia Sagrada. Que eles escutem a palavra de Deus. Que eles escutem a palavra de Deus. Quantas vezes nós quiséramos falar sobre a palavra de Deus para os nossos familiares e zombaram de nós. Falaram que esse livro foi escrito por homem. Não vou ouvir palavra de comedor de feijão. Não fica lendo a Bíblia não, meu filho, você vai ficar doido, viu? Já ouviu isso, né? Olha lá os aleluia, olha lá os Bíblia. Vocês são tudo doidos, vocês são tudo fanático.
Quantas vezes Deus usou pessoas para traduzir a Bíblia para a língua portuguesa? Você não precisa aprender o hebraico nem o grego para aprender as escrituras sagradas. Deus preparou servos dele para traduzir a Bíblia para o português. E eu te pergunto, se você está lendo a Bíblia, sabe o que é, meu filho? Eu não consigo enxergar. Tem Bíblia em áudio, na voz do Cid Moreira, uma das vozes mais bonitas do Brasil. Você escutou a Bíblia em áudio? Você escutou a mensagem? Não, eu não acredito nessa palavra. Eu não acredito nessa palavra. Quantas vezes, irmãos, tentamos reunir os nossos familiares para ensinar a Bíblia? Quantas vezes corremos atrás para levar a palavra? Quantas vezes oramos? Quantas vezes fizemos tudo o que nós podíamos para poder ensinar o caminho da justiça, para poder ensinar para a nossa família que o caminho certo é esse, mas não quiseram ouvir, porque como o homem rico escolheu os prazeres e os deleites da vida, ficaram zombando da gente, a gente falando a palavra, fazendo piadinha, bebendo a cervejinha gelada, escutando aquela música tenebrosa do mundo e falando mal da gente. Demos Bíblia de presente, tiramos o nosso dinheiro do nosso bolso. A gente podia comer uma pizza, comer um lanche, demos de presente uma Bíblia. A pessoa nem sabe onde colocou a Bíblia. Quantas vezes fomos no monte orar, oramos a Deus, para Deus abrir a porta da palavra, e a gente prega a palavra. Quantas vezes o Espírito Santo nos usou em revelação, e nós entregamos a mensagem, e falamos dos intentos de Satanás com aquela pessoa, e mesmo assim a pessoa não quis nos ouvir. Como Isaías escreveu em Isaías 53, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Não acreditaram na gente. Falava que pastor é tudo ladrão. Pastor se aproveita da pessoa. Pastor tem isso. Não, mas nós somos diferentes, nós trabalhamos. Nós trabalhamos. Nós temos o nosso sustento. Não, mas vocês gritam. Não, lá nós não gritamos. Não, vocês pegam o dinheiro. Não, nós usamos dinheiro, nós damos. Não, vocês não fazem nada. Não, nós damos cesta básica. Nós ajudamos as pessoas. Não, vocês não têm estudo. Não, nós temos diploma. Tudo que a gente fala não adianta. Tudo que a gente fala não resolve. Porque eles escolheram um caminho. E a gente fica tentando. E a gente fica orando. E este homem estava preocupado com a família dele. Ele estava. E fala para mim, com base nessa palavra, quantas pessoas estão nesse exato momento no inferno, estão preocupados com você que acompanha pela internet, com você que escuta essa mensagem, para que você escute e obedeça a palavra de Deus, para que você escute a Bíblia Sagrada, para que você atente para a palavra de Deus, para você não ir para o lugar onde eles estão. Abraão falou, ele tem a Bíblia, eles têm a Bíblia. Não vai nenhum morto sair aqui do inferno. No inferno não vai nenhum morto sair do seio de Abraão, do paraíso para levar a palavra. Eles têm a Bíblia lá. Que eles escutem a palavra de Deus. Irmãos, ele faz o terceiro pedido para Abraão. E ele pega e fala, não, pai Abraão. Ele insistiu. Não, pai Abraão, não. Pode ser qualquer então um. Pode ser qualquer morto. Fala para qualquer morto ir lá levar mensagem para que eles se arrependam. Preste atenção, que ele está no inferno consciente de que ele está lá porque ele não se arrependeu dos pecados dele. A Bíblia está falando de maneira bem clara que ele está naquele lugar de tormento porque durante a vida dele ele não se arrependeu. Ele não está lá porque ele é rico, ele está lá porque ele não se arrependeu. E ele fala, lá no inferno ele fala, não, mande alguém pregar uma mensagem de arrependimento. Mande alguém pregar uma mensagem para ele se arrepender.
Nós temos um compromisso de fidelidade com Deus, de pregar o que Deus quer. Nós temos um compromisso de fidelidade com você, para você ouvir do que você precisa. Nós não enganamos as pessoas. Nós não vamos dizer que está tudo bem, se não estiver tudo bem. Nós não vamos enganar as pessoas. Nós não vamos enganar as pessoas para encher a igreja. Nós não vamos mudar o nosso caráter para encher a igreja. Eu era de uma igreja que é a maior igreja do Brasil. E eu saí de lá, porque Jesus me revelou a verdade. Eu aprendi a adorar Deus em igreja pequena. Eu aprendi a ser fiel em igreja pequena. Eu aprendi a pregar a palavra do arrependimento, pregar o evangelho verdadeiro em igreja pequena. Eu não preciso de igreja grande para servir a Cristo. Eu não preciso. Eu não vou te enganar e te mentir, passar um envelope ou trazer uma palavra para você de alegria quando as coisas não estão indo bem. Eu não vou pregar uma mensagem para você para te enganar. Eu não vou usar esse púlpito para pregar psicologia para você. Quem quiser psicologia vai no psicólogo. Quem quiser mensagem de psiquiatra vai no psiquiatra. Aqui é lugar de pregar a palavra de Deus. Não vou te enganar, irmão, passando um envelope aqui para pegar o teu dinheiro. Eu não preciso do teu dinheiro. Eu trabalho. Aleluia. Nós aprendemos a adorar a Deus com uma pessoa, com duas, com três, não importa a quantidade. Não importa a quantidade. Este homem, ele pediu, pregue a mensagem de arrependimento. Sabe por quê? Porque lá no inferno onde ele estava, ele sabia que a mensagem que vai fazer uma pessoa não ir para o inferno é a mensagem do arrependimento. É por isso que João Batista, Jesus falou que João Batista era o maior homem que já existiu na terra até Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 2. Olha a pregação de João Batista. O maior homem. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele pregava a mensagem do arrependimento, irmão. Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus foi pregar na Galileia. E Jesus pregou: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O Espírito Santo vem à terra, forma a igreja. A primeira mensagem da igreja na terra foi pregada por Pedro. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. João Batista pregou sobre o arrependimento, Jesus pregou a mensagem do arrependimento. A primeira mensagem da igreja na terra foi sobre o arrependimento. Você acha que eu vou pregar mensagem de prosperidade, meu irmão? Você acha que eu vou pregar mensagem de prosperidade? Você acha que eu vou te enganar? Você acha que eu vou te enganar? E você ir enganado para o inferno? E você chegar lá e falar: o pastor me enganou. Se você for lá, é por causa da tua escolha. Não diga que te lançaram no inferno. Cada um vai com suas próprias pernas. Mas se você for lá, que eu não quero que isso aconteça com você, em nome de Jesus, você nunca dirá que você não ouviu a mensagem de arrependimento. Porque nós não vamos mudar o evangelho de Jesus. Nós não iremos mudar o evangelho de Jesus para agradar homem. Desagradei a minha família porque eu virei crente. Desagradei a minha família porque eu virei crente. Os 2 melhores amigos que eu tinha na vida, eu desagradei os meus amigos. Perdi a comunhão com eles porque eu me converti. Perdi amigos. Mas ganhei um amigo chamado Jesus Cristo, que nunca me abandonou, que nunca me deixou. Nunca me deixou. Ele falou: pregue a mensagem, fala para alguém.
Esse foi o terceiro pedido daquele homem no inferno. Fale para alguém sair daqui do mundo dos mortos e pregar a mensagem de arrependimento. Você sabia que esse pedido dele foi atendido? Você sabia que existiu um homem que morreu, que foi para este lugar, o mundo dos mortos, e ao terceiro dia ele voltou para pregar a mensagem do arrependimento? Você sabia que Jesus morreu na cruz do Calvário, e quando ele morreu, ele foi para o mundo dos mortos, onde eu estou pregando? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para pregar a mensagem de arrependimento para mim e para você. Abraão falou: eles têm Moisés e o profeta, eles não vão acreditar ainda que um morto ressuscite. Abraão falou: eles têm a Bíblia e eles têm o Cristo ressurreto, mas ainda assim os seus irmãos não vão acreditar. Nós temos a Bíblia e nós temos Jesus. E eu te pergunto se você acredita nisso. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Jesus falou: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. É o medo da humanidade, é o medo de morrer e medo de ir para o inferno. Jesus: eu morri, fui lá, ressuscitei, mas eu peguei a chave da morte e a chave do inferno. Estou comentando agora, se você crê em mim, você não vai para lá. Jesus morreu e ressuscitou para pregar a mensagem de arrependimento para mim e para você, para que nós não venhamos para aquele lugar. Olha só, você sabia que este homem que morreu era crente? Esse rico era crente? Ele chama pai Abraão. Ele era crente. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3 fala da carta de Jesus para 7 igrejas. Das 7 igrejas que Jesus mandou a carta, 5 ele falou para as igrejas se arrepender. Igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Essas 5 igrejas, Jesus mandou elas se arrependerem. Somente 2 igrejas que não teve mensagem de arrependimento, Filadélfia e Esmirna. Olha só, quando Jesus escreveu essa carta, mais ou menos no ano 95, 96, da nossa época ainda, foi João que recebeu essa carta. João era apóstolo. Nos dias de João, a igreja sendo perseguida, Jesus falou: tem 5 igrejas que precisam se arrepender. Irmãos, se nos dias de João, que deitou no peito de Jesus, que esteve ali nos pés da cruz, se nos dias de João, onde a igreja era perseguida, que ela era fiel, tinha 5 palavras de arrependimento para 5 igrejas, imagina nós nos nossos dias. Imagina as igrejas no nosso dia, meu irmão. A palavra, irmãos, de arrependimento não é para quem não é convertido, não é para quem não é crente, não. É para todos nós. Essa palavra é para todos nós. Arrependei-vos. Quantas vezes famílias saíram da igreja porque não quiseram se arrepender dos seus pecados? Não quiseram sair porque não quiseram confessar os seus pecados. Preferiram sair daqui e ir para outra igreja, porque ela ninguém conhece. E sai lá, ainda falando mal de onde saiu, escondendo o seu pecado. Se nessa época de Apocalipse existia uma palavra de Cristo sobre arrependimento, imagina nos nossos dias. Meu irmão, a salvação não está na religião, não está na denominação, está em Cristo. Obedeça a palavra de Deus. Como Salomão escreveu em Eclesiastes, de tudo que tem se ouvido, a conclusão é:
tema a Deus e guarde os mandamentos, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, inclusive aquelas que estão encobertas, ocultas. Você sabe qual que é o pior nessa história aqui, de Lucas 16? É que este homem, no inferno, que fez esses pedidos, sabe qual que é o pior? Que até hoje ele está lá. Faz aproximadamente 2000 anos que ele está sendo queimado. Ele está lá até hoje. Até hoje ele está lá, sabendo que ele está lá, porque ele não se arrependeu. Até hoje ele está lá, porque ele não aceitou a mensagem de arrependimento. E nós estamos aqui, ouvindo a mensagem que ele queria que a família dele ouvisse. Que a família dele ouvisse. Ele está lá. Você sabe qual que é o pior ainda? Que um dia ele vai sair de lá, sabe para onde? Para o lago de fogo. Para o juízo final, receber a sentença e ir para o lago de fogo. Irmãos, Abraão falou, os seus irmãos, a sua família, eles têm a Bíblia e têm Cristo, que eles acreditem nele. É por isso que Romanos capítulo 10, versículo 9 fala, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e o seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Quando eu me arrependo, e o meu coração eu creio em Cristo, e eu confesso com os meus lábios, eu recebo a salvação na minha vida. Irmãos, eu quero dizer a você, que esta é a palavra que Deus deu para nós nesta noite. E hoje, eu saio deste culto, sabendo que eu fiz e entreguei a palavra que Deus me confiou. E a partir deste momento, todos nós somos responsáveis, porque nós ouvimos a palavra de arrependimento.